Chegamos no nosso primeiro caso da nossa escola de emergência e eu quero que você entre nessa história aqui com a gente. Se envolva. Grande família Santos Silva e que ano a gente viveu em 2020, hein, Volts? Pois é, que ano a gente viveu em 2020? A família Santos Silva realizou um sonho. Baiana Confeitaria. Eita, coisa boa. A Baiana Confeitaria abriu suas portas para o público. Não foi fácil. Anos e anos fazendo bolos e brigadeiros sob encomenda para toda a região. Antes da inauguração, era tudo muito simples. Os bolos da Dalva era tipo papel e caneta, bolo de 1 ano, um casamento, aniversário, café da tarde, brigadeiro. Aquela coisa ali de pequeno comerciante mesmo, né? Troca ali, não tem nem nota, nem limite, pá. Festa de casamento, fácil, Beleza. fácil. Essa era a dona Dalva. Todo aquele amor, luta e dedicação dela ganhou corpo quando a sua filha, Bebeta, se casou-se com Tonho. Tonho viu que a sogra ela tinha tudo para virar uma baita de uma confeiteira famosa. Apesar de não ter estudado como grande parte do Brasil, né? É verdade. Vindo de um bairro humilde, mas ele sabia que isso não é limitador. De não ter educação formal, né? Porque esse tipo de educação é educação que não se encontra em sala de aula, que não tem educação formal, é aquela coisa meio transcendental, assim, de mãe pra filha. E quem tem vó que cozinha bem sabe que... É tipo emergência, né? Aquela tipo coisa, emergência. né? Exatamente. Que precisa de uma escola fora da escola, né? Pra poder ensinar, porque a escola tradicional não ensina. Tá bom. Mas vamos lá, segue o barco. Esse Brasilzão, né? Ensina muito. Jesus. Então, apesar de não ter estudado, ser de bairro humilde, isso não era limitador. Eles só precisariam de um empurrãozinho, e aí que em 2020 aconteceu o empurrão. João Pedro, entusiasta. José Pedro, nome clássico. José Pedro, nome de novela. José Pedro. José Pedrito. Entusiasta, apaixonado pelo puro empreendedorismo, soube que tinha um bolo muito gostoso na periferia da cidade de Salvador. Conheceu a família, o trabalho e se apaixonou. Que receita infalível. Ele investiu tudo que tinha e montaram um novo negócio na cidade. Baiana Confeitaria. E foram 2 meses de muito sucesso. Faturaram o que não faturavam nos últimos 3 anos. Quando você organiza a questão de empreendedorismo, você acaba aqui... Pivotando. Ave Maria, mas isso é papo para um outro momento. Confeitaria, fábrica, marketing de qualidade. Que sucesso, até que o quê, meu Volts? Até que... Cadê? Me perdi. Oxente, menina, aí embaixo, em março. Em março, portas fechadas. Sem bolinho da tarde, festa de casamento e aniversários. Pandemia. Dona Dalva, 65 anos, grupo de risco. Pedrinho, neto caçula, 20 anos, asmático. Tonho, obeso e hipertenso. E Bebeta era a única que não tinha comorbidades aos seus 42 anos. Bom, José Pedro, frente a esse cenário, não queria se comprometer. Ele que estava tomando conta de tudo, falou que seria impossível manter a produção, era inseguro e que não teriam saídas além de fechar as portas. É difícil, vários microempreendedores acabaram tomando também esse caminho, além do nosso querido Zé. Exato. A família Santos Silva resolveu ficar em casa até porque era muito risco. Reduziram as contas, apertaram dali, seguraram daqui. E o tempo passou e as coisas foram melhorando, né? Ano passado. Então, no segundo semestre, retornaram as atividades. Tudo corria bem, eventos voltando a acontecer. Voltou a ter batizado de menino. Menor número de pessoas, mas tinha, né? Tinha batizado, tinha casamento. Os encontros mais intimistas, mas sempre acabavam encomendando o bolinho e o docinho. Então, pergunta, como é que faz casamento de máscara? Rapaz. É a hora do beijo. Segue o jogo. Então, vendas a todo vapor, entusiasmo de volta a pertencer àquela casa, todo o cuidado era pouco. Apesar de abertos, mantiveram os cuidados contra o vírus. A família resolvia tudo de casa, Dona Dalva e Bebeta preparavam os doces na própria cozinha. Saíam o mínimo possível, contando os dias para Dona Dalva vacinar. Glória à vacina. E era uma sexta-feira, dia do aniversário de Pedrinho. E a família decide, não, chega. Tá tudo tão bem, vamos reunir pra uma festinha surpresa. Tempo demais já, se tem nada. Ninguém merece mais. E vamos só com os íntimos, a galera de sempre, né? Aquela coisinha pequena, sem aglomeração. Sem aglomeração pra eles foi o núcleo Silva Santos, José Pedro, a namorada do Pedrinho, Léo, seu melhor amigo, e seu Walter, um amigo da família. Parabéns. Filador de boia, seu Walter. Aquele velho coroa que tá ali... Nem foi convidado, mas viu o movimento da janela de casa. Não sei o que, aquela coisa toda, entra e é isso mesmo. Sempre tem isso. Parabéns. Só pra velhinha termina a noite especial. Na semana seguinte, tudo indo bem até que
Sogra, a senhora acertou nesse bolo? Eu não sinto o gosto do bolo. Prova aqui, disse Tonho. Eu acho que o leite de coco azedou aí, hein? Ô, Tonho, eu não tô sentindo cheiro de nada, estranho. Deve ter errado a mão, meu filho. Até o Às vezes açúcar não acontece, tem, né? acontece. E tudo estava bem, até que Tonho começou a ficar com uma dorzinha de garganta, tosse seca 2 dias. Mas ele achava que era aquela rinite de sempre, né? Época do ano, né? Verão, pá, aquela coisa. Aí quando é inverno é época do ano, quando é outono é época do ano, outono. Não, nariz de ninguém, enfim. Até que 3 dias depois, Pedrinho acorda queimando de febre. Febre, ai meu Deus. Então Bebeta fica em alerta, desesperada. Pedrinho, meu filho, será que tá de Covid? Tá de Covid? E então percebe que Dona Dalva não saía do banheiro. Ela disse, minha filha, eu tô com uma diarreia horrorosa hoje, o corpo tá mole. Bebeta não se conteve. Rapaz, embora todo mundo testar, vamos pro hospital. Liga pra quem veio pro aniversário de Pedrinho, que vai todo mundo pro hospital das trincheiras. No seu plantão, obviamente. Lógico, porque é no seu plantão e você tá lá, e aí, meu amigo, minha amiga, que sintomas você consegue observar, ver, analisar, destrinchar na história da família Silva Santos? Santos Silva. Silva Santos. Tem uma série de sintomas, né? Todos esses sintomas eles precisam ser avaliados, precisa ligar um alerta em você. Então eu linkei aqui tosse, febre, odinofagia, dor de garganta, diarreia, anosmia, perda do olfato, aleusia, perda do paladar, conhece essa? Conheço. Mialgia, dor no corpo. Artralgia pode ter, não tá aí, mas artralgia, essas gias em geral, esses sintomas em geral que a gente pode ter em síndromes virais, que nem existe esse termo, né? Mas em doenças em geral causadas por vírus que causam sintomas inespecíficos. E aí vem a pergunta número 2. O que você precisa perguntar para essa família quando chega todo mundo de vez no PS para ser atendido? Porque chega de bolo. Tá todo mundo lá. Quem tá atendendo aí na linha de frente sabe do que eu tô falando. Chega aquela... Doutor, não tem nenhuma ficha no momento. Aí você para tomar um café. Doutor, tem 25 fichas. Você assim, o que é que aconteceu? De onde veio essa van? E você descobre que a van veio da casa de Pedrinho e companhia. 1000 volts, o que é que a gente não pode deixar de perguntar na anamnese desses pacientes? Bom, aqui a gente não pode deixar de perguntar primeiro quando começaram os sintomas. Importante demais. Importantíssimo. Importante quando demais. começaram os sintomas. Tá sentindo falta de ar? Tá sentindo algum sintoma respiratório associado? E essa terceira pergunta é indispensável nesses casos. Teve contato com algum paciente testado positivo para Covid-19? A gente está na pandemia. Sim. Temos que perguntar, né? Não é que... mas o que mais eu tenho que perguntar? Toma banho de rio, tu quer lá? Cara, seu PS tá cheio, hein? Pergunta sinais e sintomas associados, procura sinais de gravidade que a gente vai falar mais pra frente. E por hora eu acho que é isso. Inclusive, no final dessa aula, cobra aqui esses 2 professores da escola aqui dicas práticas para tocar um plantão Covid ficha verde louco. Aguarde. Segue o jogo. 1000 volts, assim... Eu ia te perguntar agora. Não, deixa eu te falar um negócio aqui. Tipo, quando começou, é importante, porque a gente vai ver que tem alguns marcos da doença, né? A doença, ela começa com um quadro em específico, e ela tem um marco no dia 10, assim, ela tem esse marco do 10, que começa uma hiperinflamação, que pode ocorrer nos pacientes. Então, quando começou os sintomas, é muito importante pra gente marcar isso. E na sua ficha você coloca Covid-19, início dos sintomas, dia tal. Isso é importante. Então, Covid do dia 3, Covid do dia 5, Covid... São padrões de doença que a gente encontra em momentos diferentes da doença e a gente precisa ter isso muito bem marcado. Exato. E essa questão do paciente teve contato ou não teve contato, positivo ou não positivo, no momento atual de recordes em número de casos, recorde em número de óbitos dia, eu digo que todo mundo está tendo caso, todo mundo está tendo contato e a gente tem que pegar e dizer, de uma maneira global, no meio de uma pandemia, eu tenho que considerar que está todo mundo tendo contato. Exato. Aí surgem os críticos de plantão que dizem, 1000 volts, mas isso é limitar o raciocínio clínico que deve ser feito. Será que não é dengue? Pelo amor de Deus, né? Provavelmente alguma dengue está sendo diagnosticada como Covid-19 nesse contexto, mas numa situação pandêmica, numa situação de calamidade, numa situação de calamidade sanitária, eu vou sim ter erro de diagnóstico, eu vou sim, mas prezando pelo rebanho, pelo grupo, pelo geral, tá? Exatamente. Show de bola, isso daí não é trazer para a prática o livro, né? Não adianta eu ficar ali pensando, será que é sarcoidose? Não, é Covid, tá bom? Show de bola. Vai, meu Rutz, me pergunte então.
Vamos lá, que diagnóstico sindrômico podemos fazer com esses sintomas? Eu gosto desse negócio aí, porque inclusive, você sabia que esse protocolo do Ministério da Saúde é antigaço, né? Vai fazer aniversário agora de quase 20 anos esse protocolo. Então, quando a gente fala de síndrome gripal, o Ministério da Saúde caracteriza como febre, odinofagia e, faltou um, febre, tosse, odinofagia. Febre, tosse, odinofagia. Sintomas inespecíficos pra caramba. Febre, tosse, odinofagia. Pode ser uma faringite, pode ser o que você quiser, mas febre, tosse e odinofagia é igual a síndrome gripal. Matemática simples. A grande questão é que isso vem lá de 2000 e não sei quando, sendo que a última atualização foi 2007, e eles pegaram, copiaram e colaram agora, colocaram o número Covid-19, foi muito rápido esse protocolo novo, que o último tinha sido atualizado para influenza. Então qualquer vírus que atue na via aérea superior, dando febre, tosse e odinofagia, a gente chama isso de síndrome gripal. Tá? Boa. Fechou. E aí, Dona Dalva e Bebeto começaram os sintomas há cerca de 3 dias. Já o Tonho começou com febre hoje. E aí vem a pergunta, quem é que deve testar para Covid-19? Porque lembrando que todo mundo abriu ficha. Dona Dalva, Bebeto, Tonho, mas também E tá todo mundo aglomerado no seu consultório 4, hein? Tá todo mundo aí no consultório, todo mundo junto. Você já atendeu assim, família assim? Cara... Velho, já atendi uma galera assim, tipo, chega pai, mãe, filho. Eu quero ser atendido todo mundo junto. Eu atendi, é isso. Enfim. Quem que deve fazer sintomas? Quem que deve ser testado? É o seguinte, o teste para o Covid, o teste para o diagnóstico é o tal do RT-PCR, que é o cotonete no nariz e na garganta. Terrível isso. 1 minuto de silêncio. Nossa, o último que eu fiz foi duro, viu? Não, ainda a pessoa que colheu o meu exame, meu Deus do céu, ainda era sarcástico. Ela dizia assim, tá enjoando. A porra do negócio é foda. E aí, beleza. Mas a gente tem os pacientes que chegam pra gente, que a gente vai coletar Covid, esse teste, RT-PCR, ele tem uma sensibilidade ridícula. E quando eu falo de sensibilidade ridícula, é sensibilidade que beira a jogar uma moeda pra cima. Pouco mais de 60%. Então, cara ou coroa que é 50%, ou o teste do Covid que é 63%, 64%, dependendo de onde você vai estudar sobre isso. A grande questão é que você pega terceiro ao 7º dia. Não dá para esperar tanto tempo. 7º dia, passado 7º dia, não dá para esperar tanto tempo. Mas o paciente nessa fase hiperaguda espera chegar ao 3º dia. Para quê? Para aumentar a sensibilidade do teste. Em teoria, eu vou deixar que haja multiplicação viral, haja replicação viral na minha via aérea superior e quando eu vá coletar eu tenha mais sensibilidade na hora de pegar o exame. Outra coisa, a equipe tem que ser treinada. Não dá para fazer a introdução apenas de parte do cotonete. É incômodo, a gente brinca, mas tem que introduzir até o fundo da narina. Lá vai, faz, dá a rodadinha, volta, pega orofaringe lá atrás. É para enjoar mesmo, para dar aquela engulhada. Engulhar. E aí o nariz... E o olho, aí você sai tirando papel, você não sabe, aí bota a máscara, aí você sai batendo no nariz, nas coisas, mas é para testar dessa forma. Então, alguns lugares, lógico que, chegou, tá no 2º dia de doença, é um paciente que mora distante, ou é um paciente que não tem como ir e vir, etc. Eu não vou coletar. Você pode abrir a sessão e coletar? Pode abrir, não tem problema nenhum, lembrando que a sensibilidade será menor. Sensibilidade será menor significa que, se vier negativo, não afasta nada. Mas se vier positivo, é Covid, tá? Se vier positivo, é positivo. Beleza. E aí, Bebeto não tinha sintomas. A enfermagem disse, Bebeto não abre ficha. Bebeto já abriu 154 fichas hoje. Exato. Então, Dona Dalva, Pedrinho e Tonho abrem ficha e você começa a atender Dona Dalva por prioridade de idade. Lógico. E ela entra no consultório com o Tonho e você decide atendê-lo em sequência. Começando pela Dona Dalva, ela tinha uma frequência cardíaca de 85, respiratório 18, saturava 94% em AA e tinha uma pressão arterial de 150 por 90. Beleza. E aí a gente pergunta se chegou para você essa ficha no consultório, já triada pela equipe de enfermagem antes de entrar, né, lá para dentro do PS. E eu queria saber, essa ficha de enfermagem veio como? Como é que você classificaria a gravidade dessa doente? Vamos lá, grave ou não grave? Grave ou não grave? Pensei comigo. Não grave, eu tenho sinais vitais que estão dentro da normalidade. Normalidade, Gabriel? Normalidade. E antes de falar porque não grave, vamos lembrar de grave. O paciente grave é o paciente que chega no PS com alteração visual, às vezes, ou no A, ou no B, ou no C, ou no D. A gente cansa de falar isso, mas é tão simples o negócio aqui. Como assim? Se
eu nunca vi aqui? Nunca vi a aula da escola de emergência. Não entendi. Então, bora explicar. A alteração no ar tem alteração das vias aéreas. Ou o paciente respira com dificuldade, ou do B ele ventila com dificuldade, ou ele hiperventila, ele tem taquipneia. 3Ps, 1H, 3Ps, 1H, tô buscando. E aí, peripulso, perfusão, hemorragias, o paciente é choque. Eu nem preciso de sinal vital para diagnosticar choque, mas a gente fala disso em outro momento. Tem no D, Glasgow, pupilas, sinal de lateralização. E aí você consegue, se eu tenho alteração ou no A, ou no B, ou no C, ou no D, é grave. Dona Dal vai chegar pra gente tudo lindo, maravilhoso, perfeito, sem defeitos. Então ela é não grave, ela é uma paciente verde. Na classificação de risco, a gente vai colocar ela como verde. Você viu ela na sua ficha? Verde. A prioridade dela é só pela idade, que vai Só ser pela atendida primeiro. Verdade. Aí eu te pergunto uma coisa, eu faço a pergunta pra você, meu querido aluno. O que é que a gente vai fazer com esses sinais vitais? Porque quem tá inquieto porque diz assim, quando eu falei que todos estão dentro da normalidade, tá aí olhando para essa PA de 150 por 90, Ai, meu Deus. e tá dizendo o quê? A hipertensão, que não é. O diagnóstico de hipertensão, o diagnóstico deve ser feito ambulatorialmente, logo no PS. Existem trabalhos mostrando, só de estar no pronto-socorro, aumenta a pressão. Imagina a dona Dalva tá ali fora, meu Deus, aqui ó, esperando ser chamada, aí a ambulância tá chegando aqui do lado, e o portão estava fechado. Qual é o reflexo que a gente vai ter na hora que o portão está fechado? O que é que a gente faz meu Deus. Não, o portão fechado, a gente faz o que na sirene? Ah, sim. Pronto, dona Dalva na hora da cardíaca, que susto, meu Deus do céu. E ansiedade pra ver o médico e tudo isso. E então, tem que estar por meia isso hora a sem gente tomar tem que... café, e tem que estar com a bexiga Isso, por vazia, isso que a não gente pode estar tem de que perna ter o cruzada, conceito, aí né? não pode estar falando na hora que mede. Um bocado de coisa, por isso que vai acabar fazendo diagnóstico ambulatorial. Então, o que fazer com esses sinais vitais? Nada, tá? Isso a nada, gente tem que ter o nada, conceito de pseudocrise hipertensiva, a gente tem cards falando sobre isso lá no nosso Instagram, a gente tem cards só explicando sobre isso. Temos aula aqui dentro da nossa escola de emergência só sobre pseudocrise hipertensiva, para você não fazer besteira e ficar segurando esse paciente no pronto-socorro e fazer até mesmo iatrogenias. Beleza? Então vamos lá, Antônio referia anosmia, ageusia, negava outros sintomas, referiu que ontem estava cansado, mas também havia carregado umas caixas em casa, né? Nada demais. Então beleza, você deixou o Tonho quieto lá, ele disse que tava bem, que tava ótimo. Você tentou até pegar a ficha dele, ele nem deu a ficha. Desistiu. Ele falou que não ia ser atendido, levou a ficha pra lá. E aí eu queria te perguntar, quais exames complementares você solicitaria para a dona Dalva nesse momento? Beleza, você pensou mentalmente, espero que você tenha respondido apenas o RT-PCR. Boa. Só isso, meu? E o teste rápido? E o teste rápido, meu Volts? É bom? Presta não. Para diagnóstico, sorologia, meu Volts? Presta não. Eu preciso saber se eu tenho vírus agora, nesse momento. Se eu tive contato, se eu ouvi falar, se eu cruzei com ele alguma vez na vida. O RT-PCR mostra que eu tenho vírus agora ou não. E às vezes nem isso, né? Porque ele é tão ruim de sensibilidade que a gente tem que repetir. Exato. Mas os outros testes mostram que eu tive ou não tive contato com o vírus. Então, oriente seus pacientes. Diga assim, não adianta gastar esse dinheiro indo na farmácia, gastar R$400. Tem teste aqui em São Paulo que custa R$400, que estava no início da pandemia, para fazer um teste que não significa nada. Nada, tá? Show de bola. E aí a gente pediu apenas os exames complementares RT-PCR para SARS-CoV-2. Se você quiser botar um nome bonito, SARS-CoV-2. Mas nenhum exame laboratorial para ela? Ô, meu Volts, eu gosto quando você fala umas coisinhas assim de exame laboratorial que a gente pede sem necessidade. Aquele combão. É o tudograma do PS. Cara, vamos lá. Raciocínio, eu gosto dessa sua linha de raciocínio. Vamos lá, o que você quer achar? O que você quer achar? Essa é a primeira pergunta. Você vai pedir pra quê? Você vai investigar pra quê? Você tem que pensar no PS como Sherlock Holmes. Você já viu o Sherlock Holmes como é que ele age lá quando ele tá desvendando os problemas deles, os enigmas? É. A medicina é um grande enigma. Cara, não tem, pra mim o enigma já tá na cara, na lata. É uma provável infecção por Covid-19. Ou então é uma síndrome gripal simples. Sem nenhum sinal de alarme. É uma paciente que não tem sinal de alarme. É uma paciente que não mostra pra mim, ela não dá sinais pra mim de que não tem nada por trás. Vamos tirar o Covid da jogada rapidinho. Se fosse rinovírus, se fosse ecovírus, se fosse adenovírus causando eu vou pedir isso. um hemograma pra ver uma linfopenia. Opa, você vai fazer o quê com essa linfopenia? Vai achar e vai fazer o quê? Eu vou pedir agora um dímero D, porque a paciente é idosa e ela precisa de um dímero D. Pra quê? Pra quê?
porque... Vou pedir uma troponina porque ela... Cara, ela tá... Eu tava divisando, a troponina Dona Dalva vai vir alterada. E ela vai ficar com o mesmo valor, 4 dosagens que você vai fazer, vai segurar ela 24 horas no PS, mas não vai curvar logo, não é infarto, então... E por isso a gente deixou pra vocês na nossa... Ó, se liga, hein? A gente vai ter um pedacinho das coisas que a gente fala que estão no material complementar. O link vocês vão receber por e-mail, beleza? E vocês acessam lá pra ver essas aulas. Tem uma aula lá, dímero D, D de quê? D de Deus, D de... Devagar pra pedir esse exame. E se você está assistindo essa aula pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo tem os links para você acessar isso na plataforma Hotmart e para você acessar Caderno do Aluno, Caderno do Professor, mesmo que você esteja assistindo isso um ano depois da visualização desse vídeo, tá? Da divulgação dele. Beleza, meu votos? Então a gente não vai pedir nenhum exame laboratorial. E a nossa suspeita, que é a próxima pergunta, é síndrome gripal causada por SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 por causa do contexto pandêmico. Yes. Vamos lá. E aí, mais uma pergunta pra você. Tá. Cadê? Principais diagnósticos. Quais os principais diagnósticos também precisam ser lembrados nesse momento? Então, como a gente falou, síndrome gripal causada por outros vírus, né? Outros agentes, então influenza, rinovírus. Sim. Lembrar de infecção de vias aéreas superiores, lembrar de sinusite aguda. Claro que tudo vai depender dos sintomas, né? Como ela apresenta pra você, como é que é essa cefaleia, se ela tem dor de cabeça, se ela não tem, quais são os sintomas associados. Sim. E por aí vai. A gente vai sempre tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais. E a próxima pergunta é se você pede raio-x de tórax pra ela agora. E... Aí eu fico na dúvida, né? Que beleza, não pede sangue, mas ela tem Covid, né? Porque sangue a gente vai mandar pro laboratório fora, vai demorar 4 horas pra voltar. Raio-x é aqui, né? E pô, raio-x é uma chapa. Raio-x, tipo, é rapidinho. Uma chapa, né? Uma chapa pra ver da colé, Não né? é pra ninguém, né? Pede. Não. Qual a sensibilidade para uma pneumonia bacteriana comunitária, uma PAC? Qual a sensibilidade da radiografia em te ajudar a diagnosticar esse exame? Qual a sensibilidade? Me diga aí. Menos 50%. É pior do que jogar uma moeda para cima. Então, tem estudos mostrando isso vistos por raio-x, visto por profissional que só vê raio-x, radiologistas e estudos, viu? Se colocar a gente que além de ver raio-x, a gente está pensando em diagnóstico, pensando em outras coisas, não está olhando a imagem todo dia, isso daí ainda cai. E se eu te falar que tem um artigo da JAMA Review, que diz que 40%, mais de 40% dos pacientes com Covid terão raio-x de tórax normal nesse início. E 15% das tomografias também. E que se for Covid leve, esse número ainda fica muito maior. Se for um quadro sem nenhum sinal de alarme, isso fica muito maior. Então assim, quando a gente para pensar, exame, eu quero pedir um exame, esse exame tem que mudar a minha conduta. Exato. Tem que mudar a minha conduta. Nesse contexto agora, raio-x, tomografia, laboratório, são coisas que vão manter Dona Dalva no hospital e que se ela tiver Covid, vão manter uma paciente Covid positivo no hospital, tendo contato com vários funcionários e outros pacientes do hospital. E se ela não tiver Covid, vai manter uma paciente sem Covid no hospital, tendo contato com outros funcionários e pacientes com Covid. Exato. Se eu tô examinando a Dona Dalva, ela tá com uma febre persistente, por mais que ela não preencha critérios para ser uma síndrome respiratória aguda grave, etc. Mais pra frente a gente vai conversar com vocês sobre esses critérios. Mas caso eu tenha qualquer suspeita, algo que me deu uma coceirinha, um desconforto, examinei, vi um crepe, vi alguma coisa, o que eu posso fazer? Se disponível, o ultrassom ele é muito mais sensível e específico do que a ultrassonografia, do que a radiografia de tórax. Mas esse ultrassom, lembra bem aquele que a gente vai dizer assim, ultrassom de pulmão pro radiologista? Não, senhor. Quem é que vai ultrassom fazer? point of care Quem é que que você faz? mesmo vai fazer. Quem vai fazer? O imagista. Ó, é bom demais o ultrassom beira-lei, meu Deus do céu. Pra essa situação é ótimo, pra outras é mais ótimo ainda. Exatamente. Então, se disponível, se você tem habilidade, se você tem capacitação, sim, e se você suspeita, você pode utilizar. Quer ver a sensibilidade disso aí? 90%. 80 a 90 de sensibilidade e 70 a 90 de especificidade. Pessoal, o cara viu 90 a 90. Beleza. Mil volts. E como é que a gente fecha o diagnóstico? Porque a gente já falou de Covid, a gente está suspeitando de Covid para a Dona Dalva. Como é que a gente vai fechar o diagnóstico de Covid-19 para a Dona Dalva? Então, infecção de via aérea superior por SARS-CoV-2 para a Dona Dalva. RT-PCR positivo, né, no swab de naso orofaringe, Tá. ou então a gente pode fazer um lavado broncoalveolar ou na secreção traqueal. Então tem um paciente com sintomas gripais
síndrome gripal mais RT-PCR positivo é igual a Covid-19. Exato. Tá? E aí, se eu tenho também pacientes que, por acaso, ou por algum motivo, Uma casa do destino, estava ou lá no estão hospital. grávidas, e aí fizeram uma tomografia porque tinham dor na vesícula, dor no apêndice, dor na barriga, dor no pâncreas, dor onde for, faz uma toma e pega ali, cortou o tórax, porque vai fazer toma de abdômen e corta no meio do tórax, né? E aí vem a imagem em vidro fosco. Essa imagem em vidro fosco a gente comentará na próxima aula. Imagem em vidro fosco não é igual a Covid, mas nesse contexto de pandemia, acaba que a gente fecha como diagnóstico presumido. Pede RT-PCR para confirmar e ele sai de diagnóstico presumido para diagnóstico confirmado. Tá? E aí, quais são os sinais de alarme que a gente procura nesse paciente, né? Espineia, Tá. desconforto respiratório. Ah, é dúbio. Velho, tá escrito assim no Manual do Ministério da Saúde. Exatamente. A gente copiou e colou aqui. Dispneia e desconforto respiratório. Pra gente é a mesma coisa, mas tá lá no manual, vida que segue. Então, saturação de oxigênio menor que 95%. Que é desatualizado, mas tá no manual, a gente segue. Piora de comorbidades. Então, nesse momento, se eu É tenho a única algum coisa que eu não desses... tenho nada a falar dessa parte do manual, mas tudo bem. Enfim, se nesse momento você tem qualquer suspeita de um sinal de alarme, você pode ter a síndrome respiratória aguda grave. Matemática simples. Síndrome gripal mais sinal de alarme. SG mais sinal de alarme é igual a senhora G. Síndrome respiratória aguda grave. Boa. E que orientações, meu voto? Dona Dalva, antes de tudo aqui, Dona Dalva, ela vai embora, ela vai usar oxigênio, ela vai fazer o quê, meu voto? Vai pra casa. Alta pra Dona Dalva, alta. Como 80% dos pacientes você vai atender no PS alto. 80% dos pacientes. Se você atender 100 fichas, 80 você vai mandar embora. Ou mais. 80% dos doentes. Dona Dalva vai embora. Que orientações eu tenho que dar agora nesse momento de alta? Sinais de alarme. Dona Dalva, se a senhora tiver uma febre persistente, começar a sentir falta de ar, um desconforto que não passa, Tá. um cansaço esquisito, fala nos termos, uma canseira no corpo que te derruba, E aí você amplia para outras coisas, se mudar o xixi, mudar o cocô, a senhora mudar o volta. xixi, mudar o cocô, dor na barriga, pelo amor de Deus, a senhora Volte. volta. Volta aí. Volta e Volta. não tem problema a senhora voltar. Além disso, a senhora precisa ficar isolada. Isolamento de quantos dias? Por favor, isolamento. De 10 dias. Isso daí, no primeiro era 14, né? 14. Quando a gente teve Covid foi 14, você lembra? Graças a Deus. Eram 14. Hoje 14 dias da residência. Mas- Corta. Mas falando sério aqui, assim, é muito relativo, né? A gente vê que tem pacientes que melhoram com 4 Rapidamente. dias, com Rapidamente. 10, com 14, com 20. Eu com 14 ainda tava sem ninguém. Mas é muito relativo, né? É, exatamente. Então, 10 dias de isolamento social é o que se preconiza hoje. Se você está E na sua precisa casa. fazer outro PCR pra voltar? Não. Não precisa fazer o PCR. Esse PCR, mas e se tivesse positivo? Não precisa. Tá? Exatamente. Tem até alguns casos que algumas pessoas persistem em PCR positivo. E não Certo. significa que está transmitindo. Exato. Show de bola. E aí a gente fez uma pergunta crucial que toda consulta deve ter, que é: Dona Dalva, a senhora tem alguma dúvida? E aí vieram dúvidas e mais dúvidas, né, meu voto? Pergunta aí as Dona dúvidas da Dalva. Dalva chega meio apavorada e começa, né? Primeira dúvida dela. Cloroquina, ivermectina, tomo quanto? Quanto em quanto tempo? Não vai tomar. What? Não vai tomar. E aí nessa parte eu gosto de dizer assim: infelizmente, hoje, exceto pela vacina, não existe nenhum elixir, nenhum remédio, nada que, com o tratamento precoce, melhore mortalidade, melhore internação, melhore menos idas ao tubo, não existe isso. E eu digo isso com tristeza no coração. Eu queria poder chegar aqui e falar: velho, existe evidência para usar esse medicamento, existe evidência para usar aquele medicamento, mas não tem. Então, tanto para a cloroquina, que saíram vários artigos falando que não, inclusive artigos brasileiros, artigos dessa casa, HCFM USP, assim como artigos da ivermectina, mas tem um positivo in vitro com doses muito altas, tem um ensaio clínico randomizado que não está cadastrado ainda, e nesse ensaio clínico randomizado eles colocam que eles não excluíram doentes para evitar vieses. Essa frase que está nesse artigo, você pode procurar, está rodando em todos os grupos de WhatsApp. Essa frase é a caracterização, é o atestado de óbito do artigo. O autor declara com essa frase que ele não faz ideia do que é bioestatística. Faz ideia do que tá fazendo, né? Então, assim, a gente vai colocar no seu caderno do professor, tá?
mais informações sobre isso, porque assim, eu acho que o mais importante é a gente aprender a conversar, porque eu sei que no nosso meio a gente vai precisar dar a nossa opinião. A gente vai precisar dar a nossa opinião. Espero que a opinião de vocês seja opiniões baseadas em evidência e não em achismo. Exatamente. Então a gente vai colocar aqui alguns comentários sobre isso, principalmente sobre estudos ecológicos, a gente vai colocar aqui... Não dá para inferir nada em estudo ecológico. Isso é questão clássica de residência, inclusive. Não dá para inferir nada em estudo ecológico, não dá. Não dá para você pegar... Não dá. Não dá, e a gente sofre aí, porque assim, sendo bem sincero com vocês, eu já vi casos assim de chorar. Eu já vi um caso de uma hepatite, certo? Sim, também já presenciei. Certo? Uma hepatite medicamentosa por conta de ivermectina. Já vi um paciente fazer um QT longo por conta de hidroxicloroquina. Já vi arritmia por hidroxicloroquina. Então assim, todo mundo, não acontece. Acontece. Aqui dentro do complexo, quando a gente estava trabalhando, a gente viu foi coisa. E aí a gente continua vendo, na verdade. Eu lembro de um caso bem marcado, o paciente, a gente investigou ele inteiro, ele não tinha por que fazer aquelas extracístolas em sequência, não tinha por quê. Não tinha, ele terminava muito QT longo e ele já estava com a gente há alguns dias e não melhorava, e não passava, e demorou para ele voltar a ter o PQRST bonitinho no monitor. Enfim, próxima pergunta, meu Volts. Antibiótico para casa e anticoagulante para casa eu quero Clexane. Eu sei que aqui no Trincheiras tem Clexane para quem é do SUS. E aí, meu Volts, prescreve ou não prescreve para dona Dalva? Não. Não prescreve nem profilático, nem porra nenhuma. Nenhuma azitromicina? Não faz. No início até se prescrevia para todo mundo, mas agora, com a luz da evidência atual, a gente sabe que não. Beleza. Não, tá? Só está selecionando flora bacteriana, transformando bactérias em superbactérias. Exatamente. Corticoide? E anti-inflamatório. Anti-inflamatório esquece nesse contexto, corticoide, dexametasona. A gente vai conversar em outro contexto. Nesse contexto aqui, paciente leve, verde, que não vai ficar no hospital, que vai para casa. Não, ele vai para casa com prescrição de dipirona ou paracetamol, descanso, repouso, isolamento e muitas orientações de retorno se algo piorar. Exatamente, hidratação, comer bem, tentar comer o que conseguir, o gosto vai estar ruim, mas tentar sempre, sempre. Tá? Beleza, e aí o seu colega que estava no consultório do lado chega e diz... Interrompe a consulta lá, né, meu irmão? Diz assim, bora. Me ajuda aqui, que tem um paciente ali Demorou que tá essa se consulta, sentindo bem, no consultório do lado, tá dispneico, precisa ser levado ali para observação. E no consultório 2 estava lá o Pedrinho, o neto do Dona Dal, o filho do seu Tonho. Asmático desde criança, mas já tinha tempo que não cansava. Você lembra que ele tava com febre? Ele tava com febre, né? Começou hoje de manhã, mas há 2 dias ele tava meio mole, sem sentir cheiro das coisas. Não falou pra ninguém, porque ele sabe que a mãe é muito preocupada. Vem aí o capítulo 2. Amanhã a gente vai atender juntos Pedrinho na observação, talvez na sala vermelha. Talvez no consultório caído, talvez. Bom, fica com a gente, não perde. Pessoal, essa maratona só tá começando e eu quero que vocês se comprometam a assistir todas essas aulas. Seu paciente agradece, sua família agradece, o Brasil agradece, o mundo agradece. Grupo Mover agradece e até a próxima. Essa é a sua escola de emergência, galera. Qualquer dúvida, manda direct. Cenas pós-créditos, eu prometi, você achou que a gente tinha esquecido, na verdade não esqueceu. Velho, como é a rotina de atendimento, correria nos pacientes que chegam com Covid? Mil volts, diga aí, já atendeu aquelas fichas caindo do céu, né, velho? Meu último plantão, abriram 146 fichas só na tenda, tirando todos os pacientes não Covid. Foram 146 na tenda Covid. Então, assim, é situação de guerra. Não dá pra você atender a anamnese completa, não fica completo. Não. Velho, se você tem uma triagem bem feita, se você faz a triagem no consultório, 2 fatores marcam pra onde o paciente vai, que caminho ele vai seguir. Ou o paciente vai seguir o caminho que a Dona Dalva seguiu aqui, de colhe RT-PCR e adeus, ou o paciente ele fica. E se ele fica, ele ganha um bocado de coisa. A gente vai ver depois, mas ele vai ganhar exame de sangue, ele vai ganhar raio-x, ou ele vai ganhar tomografia, ele vai ganhar um bocado de coisa, talvez até gaso. Mas esse paciente, como a Dona Dalva que não tem satura, não tem taquipnea, não tem queixa respiratória, um beijo. Você é suspeito, até que se prove o contrário, dose, casa. Dependendo do número de pacientes que você tem lá fora, fica até difícil, e dependendo se você tiver estetoscópio até, um para cada paciente, é difícil auscultar. Então, em situações de pandemia, de
loucuragem, como a gente tá vivendo agora, auscultar pontualmente, né? Exatamente. Beleza. Talvez Porto e Bates estejam se removendo agora, se debatendo lá no túmulo, mas beleza. Já o outro lado é o paciente que ganha a atenção da gente. Ou está desaturando, ou tem desconforto ventilatório, ou chega pra gente com alguma piora das comorbidades. Esse paciente ele segue outro caminho. Não é o cara da tenda. Esse paciente ele entra, ele fica, ele será internado, ele será investigado, outros 500. Mas a maioria, os 80% aqui, ó, igual a dona Dalva, atendeu, bom dia, me chamo Gênio, sou médico do PS, como que eu posso ajudar a senhora? Tô todo com febre, hemorragia, não sei o que, bererê, blá, blá, coisa tal. Piorou, melhorou, como é que tá? Quantos dias tem? Show de bola, dona Dalva. A senhora tem falta de ar? Não. A senhora tá saturando? Olhando os controles? Não. Não tem taquicardia? Pressão tá boa? Tudo maravilha? Dona Dalva é o seguinte, suspeita de Covid, a senhora vai poder ir TPCR, um beijo e até a próxima. O tempo durou isso aí? 2 minutos. Só que são 140 pra atender. Brau! E quase nunca é assim, porque o paciente sempre chega pra você, ele vai te perguntar, ele vai falar um pouco É, e você é exatamente. médico, você precisa ouvir, não maltrate as pessoas, Não, ninguém jamais, ninguém tá ali porque quer, ninguém queria estar com Covid. Esclareça dúvidas, esclareça dúvidas. Esclareça Exatamente. dúvidas. Agora fechou, né? Educação e saúde, educação e saúde. Agora fechou. Agora fechou, né? Agora fechou.